Olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição do Afrocast do mês de dezembro. Eu, o vosso host, Mauro Marques, estou aqui mais uma vez convosco e desta vez com a presença da Hélia Jorge, uma figura conhecida do nosso núcleo aqui na faculdade. Ela já teve funções dentro do núcleo, ainda tem funções atualmente dentro da Associação Académica e ela está aqui conosco para a edição do mês de dezembro para conversarmos um pouco sobre questões do nosso interesse. Então, Hélia, como é que tu estás? Tudo bem? Olá a todos, saudações, como diz o Nuno. Pronto, eu sou a Hélia, estudante do quarto ano, e eu estou aqui convosco e com o Mauro para gravar esta edição do Afrocast. Está tudo bem, Mauro? Epá, eu Agora- também, eu acho que nesta altura do campeonato é um bocado relativo o que é estar bem, o que é que não estar bem. Porque, só para contextualizar aqui, acabamos de entrar na época de frequências, mas é que é apenas um pontapé de partida para mais ou menos 2 meses de avaliação, porque depois temos os exames, depois os orais e por último os recursos. Portanto, vão ser meses intensos de avaliação para todos os estudantes da faculdade, seja na frequência, seja no exame ou nas orais e ainda nos recursos. O quarto ano começou hoje com as frequências, Direito Internacional Privado, vamos ainda dar sequência, mas o que é que tu tens a dizer assim em geral desta época que acabou de começar? Pois, exato, imagina. A época das frequências, como sabemos, e nós, enquanto estudantes do quarto ano, pronto, já estamos mais para lá do que. Já estamos para cá do que para lá. Na reta final já estamos habituados, mas é sempre. Pronto, é sempre aquela frequência, é sempre aquela fase de tensão para todos os estudantes da faculdade e a faculdade fica diferente, como é normal. Mas pronto, como o Mauro disse, hoje fizemos uma frequência. E eu diria que, pronto, o quarto ano, e assim falar um bocado já do primeiro semestre, que está já na reta final, é sim trabalhoso, mas para quem passou a batalha do terceiro ano, eu acho que é só mais uma batalha, portanto, yeah. Epá, imagina, nós que já estamos na reta final, é verdade que já estamos habituados ao processo, mas há sempre aquele friozinho na barriga, sobretudo na nossa fase, na reta final, em que acabamos por sentir um pouco de ansiedade, ansiedade em acabar a licenciatura, há sempre essa questão, mas a verdade também é que o quarto ano tem um pouco daquele peso, um pouco daquele rigor que o terceiro ano também tem. Quem já passou por essa fase do terceiro ano acaba por sentir mais familiarizado ainda com o quarto. Porque imagina, quando tu sais do segundo e vais para o terceiro, o choque é O choque, o brutal. impacto é O forte. Yeah. choque, o choque é brutal. E do terceiro para o quarto, nem tanto assim. Eu diria que aquilo que mais tem impacto no quarto ano é precisamente o facto de tu já estares a acabar e tu sentires uma ansiedade, estás a perceber? Mas achas que E isso que realmente sentiste? Porque as pessoas falam, porque todo mundo basicamente disse isso. E eu às vezes me pergunto se não é porque as pessoas mais velhas, no caso, andaram a nos dizer que o terceiro ano, terceiro ano, terceiro ano, e talvez absorvemos o que as pessoas disseram e não propriamente o que aconteceu. Achas? olha, quanto a mim, o terceiro ano, é verdade, foi o ano mais complicado, mas também foi um ano em que academicamente, eu fui melhor. O terceiro ano, para mim, eu senti que foi melhor, mas há uma razão para isso, porque o peso ou a exigência que o terceiro ano tem acaba por te obrigar ou acaba por fazer com que tu te esforces mais, tu te dediques mais, estás a perceber? E obviamente assim os resultados vão ser melhores. Yeah. E no segundo ano tu não tens essa exigência. No terceiro ano, no primeiro ano, menos ainda tens essa exigência. E no quarto ano, eu acho que a generalidade dos estudantes acaba por sentir aquilo que eu estava a referir, que é a pressão de acabar, a pressão de estar na reta final. Porque no outro episódio o Nexus disse uma coisa que de facto é verdade, o simples não é entrar, o difícil é sair, estás a perceber? Portanto, eu creio que
o próprio meio envolvente da faculdade, o nosso ambiente académico, que às vezes nós todos sabemos que tem o peso que tem, acaba por influenciar muito aquilo que é a maneira como os estudantes da FDUL olham todo o sistema, assim dizendo. Estás a perceber? O terceiro ano tem disso, o quarto ano também tem disso, mas são coisas diferentes, com níveis diferentes. No terceiro ano é uma fase intermédia, já o quarto ano é a última fase. Exato. Portanto, há esse, há esse aspecto que diferencia tudo. E já que estamos a falar dos 4 anos de licenciatura, até parece que nós já somos mobílias aqui dentro, porque o tempo passa muito rápido, já estamos a acabar. O que é que tu tens a dizer para aqueles que, como nós, há 4 anos atrás, começam hoje, Pronto. ou tiveram a sua primeira frequência? Exato. Eu espero que este episódio seja ouvido por caloiros também, porque uma coisa que eu diria é tudo vem com experiência, que é quando eu entrei por essas portas ou estive aqui dentro da faculdade, eu me questionava muito o quando é que vai ser simples. É verdade que até agora não é simples o curso, mas eu sentia-me muito perdida no início e eu me perguntava, será que vai ser sempre assim? Será que é por causa não só da dificuldade da adaptação que nós, mais do que os outros, sentimos, e que parecia que parecia que tudo estava contra mim, está a ver? Não só o curso, como a própria faculdade em si, as pessoas da faculdade, o método de estudo, o ensino, tudo parecia que estava contra mim. Mas uma coisa que eu fui percebendo é que tudo veio mesmo com a experiência, com o tempo também. Porque depois, à medida que o tempo vai passando, as coisas ficam mais, não diria mais fáceis, mas nós conseguimos melhor dominar. É verdade que o nosso método de ensino atualmente exige muito de nós, estou a falar de participações, para aqueles que, portanto, querem tentar fazer, né, o curso desta forma, porque sei que há pessoas que, pronto, né, não, fazem o curso, mas... Sim, Exato. Estou a perceber o teu ponto. Exatamente. É que às vezes vai ser mesmo... Vai ser mesmo complicado, é intimidante falar para as pessoas. Mas no primeiro ano, no primeiro semestre, por acaso no primeiro semestre não tive aulas, mas no semestre em que comecei a ter aulas, foi muito difícil começar a participar, porque eu sentia muito medo do que as pessoas iam pensar. E uma coisa que eu fui dando conta é que todos eles são iguais a mim. Então, eles erram, eu também errava. Mas à medida que o tempo ia passando, o medo começou chegava uma altura que eu dizia, ninguém me conhece de lado nenhum, sem ser da faculdade, então é normal que eu erre. E o medo foi passando. E comecei a participar, começou a correr bem, não no início, mas ao longo do tempo. Portanto, até agora, no quarto ano, ainda é intimidante, mas chega um momento da nossa vida que, já estamos aqui, já estamos na chuva e temos que nos molhar, Exatamente, não é? exatamente. Então, para os caloiros é sempre mais complicado e é normal, é como tudo, o início é sempre mais difícil. Mas à medida que o tempo vai passando, nós vamos sentindo que já estamos aqui, ou é ou não é. Então, temos que fazer, pronto. Mas, olha, vou ser honesta, não sabia o que eu ia dizer isso no final do curso, mas está a ser uma experiência incrível. Sério. Pois. É. Imagina, quanto a mim neste ponto aqui, eu não tenho mais do que dizer ou de fazer além de sublinhar por baixo, porque a verdade é mesmo essa. Eu acho que os caloiros, ou nós, todos que estamos aqui, devemos aproveitar muito bem as oportunidades, porque o tempo passa muito rápido. Yeah. Devemos estar atentos às coisas que circulam à nossa volta. Por exemplo, no primeiro ano é normal estarmos um pouco perdidos no meio do oceano, porque é a fase introdutória.
os inícios, como tu disseste, são sempre mais complicados, são sempre mais instáveis e já quando tu estás no segundo, estás naquela fase transitória que estás já a compreender como é que o curso funciona minimamente. Depois no terceiro ano tu vais enfrentar o Golias e depois no quarto ano tu vais passar para a fase derradeira que é a reta final. Mas durante este percurso devemos estar sempre atentos às coisas que nos circulam à volta, porque isso pode ter muito impacto no nosso aproveitamento académico. É verdade que é difícil, sim, mas com o tempo as coisas vão entrando no eixo e a consequência é que podemos ter uma experiência académica eficaz e fértil, Yeah. porque eu acho que nós todos no fim vamos ter sempre a mesma opinião. Apesar de todos os apesares, apesar de todas as dificuldades, a experiência acaba por ser incrível e melhor do que aquilo que nós estávamos à espera. Portanto, para o pessoal do primeiro ano, que nesta semana começaram as frequências, a primeira frequência nós nunca nos esquecemos da primeira frequência, mas certamente que a última frequência não será igual à primeira. Yeah. Porque é assim, não é que as coisas vão ficar mais fáceis, mas tu sim é que vais ficar mais bem preparado. Tu é que vais estar mais pronto para enfrentar os desafios que a nossa faculdade nos proporciona diariamente, e são vários, que vão desde participação nas aulas até orais de melhoria, exames escritos, etc, etc, etc. E há mesmo algumas dificuldades específicas para nós africanos, como os vistos, a integração, etc. Nós todos já sabemos do que é que estou aqui a referir, mas sempre acabamos por encontrar uma maneira de dar uma volta por cima ou de sobressair perante as complexidades. Pronto. E eu acho que tu tens muito a dizer sobre isso, porque eu me lembro quando tu chegaste no primeiro ano, tu chegaste praticamente Yeah. em dezembro e, se bem me lembro, não fizeste as frequências, mandaste tudo para o exame. Exato. E no fim acabou por correr bem, acho eu. E ora aí está, o Uma coisa trabalho que eu bem costumo feito sempre dizer, vale a pena. desculpa interromper, Faz uma mal, coisa faz que eu mal. costumo dizer eu acho que é bom quando no curso nós conseguimos fazer tudo no sentido, consegues dispensar em uma frequência, mas também vais a exames, fazes recursos, deixas cadeiras, passas um ano com todas as cadeiras feitas, mas o outro não. Ou seja, fazes orais de passagem, fazes orais de melhoria. É bom quando no curso tu consegues passar por essas experiências todas. Sim, 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 sim. E é bom que se passe no início. Para Porque eu não poder ter imagino. noção, exato, Eu não exato. imagino um aluno do terceiro ou quarto ano que nunca tenha feito um recurso antes e depois chega no terceiro ou quarto ano fazer um recurso. É difícil. É a mesma coisa para quem nunca fez uma oral de melhoria Exatamente. no No primeiro primeiro ou no ou no segundo e vai fazer segundo, no terceiro ou no quarto. pois vai ter um choque tremendo. Exatamente. Vai ter um Então é choque bom tremendo. passarmos por tudo. É verdade que o Mauro disse, quando eu cheguei muito tarde para aqui, exatamente por causa da questão da burocracia toda diplomática e não só. Cheguei em dezembro, só para terem uma noção, que inclusive cheguei no último dia das frequências, Opa. que foi o último dia de aulas também do primeiro semestre. Eu vim para a faculdade, cheguei um dia antes, mas vim para a faculdade naquele dia, mas já sabia do método e sabia que, como não tinha feito as frequências, teria de fazer todos os exames e fui fazer exames. Agora imaginem vocês fazer exames de cadeiras que eu nunca tinha tido aulas. Claramente não correu bem. Algumas, outras, o exame, pronto, foi mais ou menos que cheguei à oral de passagem. E para quem foi aluno do professor doutor João Pedro Marchante, Estamos aqui. sabe o que é fazer uma oral com o professor Marchante. E eu fui, a minha primeira oral da faculdade foi de Introdução ao Estudo de Direito. Com o professor Com o Marchante. professor Marchante. Olha, eu acho que ele é um excelente professor. Eu adoro. Ele é um professor que se preocupa muito com os estudantes. Agora, Exato. é verdade que os alunos podem sentir um bocado intimidados com a postura Uhum. dele, mas ele
com a experiência que eu tenho agora dos 4 anos, ele é dos professores que mais se preocupa com os alunos. Eu queria deixar isto Exato. aqui para as pessoas que provavelmente agora são alunas dele. Tem que aproveitar o professor. Aproveitem o professor João Pedro Marchante, porque a maneira como ele vos faz ver o curso vai fazer muito sentido quando estiverem no terceiro ou no quarto ano. Exatamente. Esperem para ver. Mas pronto, aquilo que tu disseste, desculpa cortar, mas mais uma vez mostra que nós devemos aproveitar as oportunidades. E tu aproveitaste as oportunidades que tu tinhas em mãos, mesmo com dificuldades. E deu no que deu, e correu bem. Portanto, Sim, é mais uma vez para verem Exato. que no fim as coisas podem valer a pena. Sim. Podem valer a pena. E tu chegaste tarde, é verdade, mas não caíste aqui de paraquedas completamente às cegas, porque já sabias pelo menos como é que o método funcionava, o método de ensino, e já sabias também o que é que tu tinhas de fazer. Eu acho que isso é muito importante para quando estamos a iniciar uma corrida, saber o que é suposto tu fazeres durante a corrida, como forma de tu teres uma corrida eficaz, não uma corrida sem objetivos. Estás a perceber? Exatamente. Pronto, porque eu acho que também é uma questão de nós nos propormos a certos objetivos. É verdade que nem sempre conseguimos cumpri-los todos, mas tentar é sempre. Não pode faltar. A tentativa não pode faltar nunca. Nesse semestre que eu estava a referir, fui a algumas orais, depois fui a outras cadeiras, fui a recurso. E eu gastei todos os recursos no primeiro semestre. Opa. Ou seja, eu não tinha recursos para o próximo semestre. Isso foi um ato de coragem. Eu podia ter escolhido fazer alguns naquele e deixar outros para o semestre a seguir. Eu fiz tudo no primeiro semestre e depois no segundo semestre eu sentei e disse, aqui eu tudo ou nada, já não tenho recursos, isso vai ter que sair. E foi o que eu fiz, me propus no segundo semestre a tentar fazer as cadeiras sem precisar usar recursos porque não os tinha. Então, pronto, às vezes quando estamos encurralados é que as coisas, né, começam a fazer sentido, de facto. Yeah. De facto. Eu acabei por ter essa experiência no terceiro ano, no primeiro semestre do terceiro ano. E eu tive essa experiência de dar tudo e de conseguir fazer tudo em todas as cadeiras. E o processo é muito desgastante, mas no fim recompensa, porque ninguém quer estar no ano a seguir a repetir cadeiras. Ok, pode acontecer, e se acontecer, vamos enfrentar o desafio de cabeça erguida. Exato. Não há problema quanto a isso, mas ninguém quer estar a repetir uma cadeira no ano a seguir, e o terceiro ano acaba por te dar um tapa, se é que eu posso dizer assim, na cara e dizer, olha, acorda, estás no terceiro ano. E já agora, o terceiro ano, indiscutivelmente é o ano mais complicado do curso, pelo peso das cadeiras. O terceiro ano só tem cadeirões. Exato. Agora, de uma maneira em geral, dos 4 anos de licenciatura, quais é que tu achas são as cadeiras assim mais complicadas? Do primeiro ano temos aquela de sempre, teoria, constitucional, essas. Mas, o que é que achas? Pronto. Eu fui no segundo ano, a partir do segundo ano, fui da turma A. Pronto. E, portanto, eu diria que a cadeira de administrativo é trabalhosa. Eu particularmente gostei muito, portanto, para mim, eu sentia prazer em fazer aquilo, mas é verdade que é uma cadeira assim complexa, não sei nas outras turmas. Eu estou a sentir um leve. Eu estou a sentir um. Não dá para dizer nada. Olha, isso é uma pergunta muito interessante que me fazes, porque a mim costuma-me acontecer uma coisa muito inversa, que é as cadeiras que normalmente as pessoas acham mais complicadas, são as mais fáceis para acabam ti. por ser as mais fáceis para mim, as que eu mais gosto de fazer. Por exemplo, no terceiro ano, as pessoas dizem que a cadeira de reais, direitos reais, é difícil. Olha, eu tenho a mesma opinião, eu gostei imenso de reais, foi muito fácil, foi tipo...
eu tive mais trabalho em fazer direito processual civil do que direitos reais, porque eu gostei muito de reais. E nem é a minha área de eleição, porque eu gosto das cadeiras de direito público. Mas eu acho que quando eu já entro com aquele conceito de ser complexo, pronto, já entro com aquele conceito de que é difícil, que as pessoas disseram que era, que não era, e começo a olhar para aquilo, não, tenho que fazer isto, e acaba por ser feito mais facilmente. Normalmente aquelas cadeiras que não puxam muito pela minha dedicação acabam por ser mais frustrantes para mim. Estou a dizer as cadeiras mais fáceis, não sei quais são, para ser honesta, porque tudo aqui é um bocado complexo. Mas, por exemplo, diria romano, custou-me a fazer, porque, não sei, era aborrecido para mim, desculpa para as pessoas que gostam de cadeiras históricas. Eu sentia prazer em estudar as cadeiras difíceis, teoria e introdução, para quem foi aluno do Marchante. Depois as pessoas, alunas do Marchando, vão apanhar a referência. Exato. Mas imagina, quanto a mim, no primeiro ano, é verdade que o direito romano é uma cadeira que acaba por ser um bocado estressante, mas sabes o que é curioso? Foi a primeira cadeira que eu fiz. Gostaste? Epá, eu não vou dizer o que é que eu gostei ou não gostei no direito romano, porque a experiência acaba por ser a mesma em todos nós. A sensação, a opinião acaba por ser sempre a mesma de direito romano, ou melhor, das cadeiras históricas em geral. Sim. A mesma coisa aqui, quem gosta de cadeiras históricas, ok, tem toda a liberdade para gostar disso, mas quanto a mim, enfim. Mas foi a primeira cadeira que eu fiz. Okay. Foi a primeira cadeira que eu fiz, direito romano, e não me esqueço. Não me esqueço disso mesmo. Mas é uma cadeira frustrante, porque tu não tens aquela coisa, aquele bichinho que te diz, não, eu vou procurar mais, vou pesquisar mais. Porque há cadeiras que te proporcionam isso, mas direito romano definitivamente não é delas. Constitucional eu adorei imenso. Aliás, toda a gente praticamente no núcleo sabe que é a minha área de maior afeição. Sim. Teoria 1, eu diria que teoria 1, falar de pessoas, aquilo não foi lá muito, não foi lá tão apelativo assim, mas pronto. Foi o que foi. Teoria 2 já é mais. Teoria 2 com o negócio jurídico já é mais interessante. Sim. Economia também. Eu sou suspeita, porque eu também gosto de cadeiras económicas, mas a minha economia, sinceramente, eu acho que a economia devia ser uma cadeira opcional. Ok. Porque eu reconheço que há pessoas que gostam disso, como tu aqui, mas não há uma esmagadora maioria de alunos da faculdade que gosta de cadeiras económicas, de tal maneira que isso se justifique a economia ser uma cadeira obrigatória, economia 1. Não sei. Talvez eu acho que porque ao longo do curso, nas outras cadeiras, eu acho que não muda nada o facto de tu teres tido a economia ou não. Com base nas outras cadeiras que tu vais, nas cadeiras obrigatórias, do segundo, terceiro ou do quarto, não há nada que justifique ter conhecimentos de economia ou não. Por exemplo, finanças públicas, eu acho que não há essa obrigatoriedade. Finanças públicas implica mais depois quando vamos ter fiscal até, né? Exato. E também em fiscal não há isso de economia, não há tanta similaridade entre os conceitos. Pronto. É a minha opinião. No segundo ano, obrigações, mas mais do que obrigações, sucessões. Sucessões é uma batalha. Sim. Sucessões lá está. Aí nascia o bichinho. Sucessões é mesmo uma batalha. Eu tive esse bichinho também por administrativo, apesar de ter estado na turma B. Sim. Mas eu tive esse bichinho, e já no terceiro ano aí está, as cadeiras são complicadas, mas a maioria acaba por ser interessante. Por exemplo, a única que eu acho que não é tão interessante assim é comercial. Pelo menos comercial 1. Pelo menos comercial 1, não sei. Mas já direito penal é muito interessante. Processamento penal 2. Penal 2 é muito interessante. A maioria das pessoas, quando ouve direito penal, pensa logo nos crimes, como é que os crimes vão ser imputados, etc, etc. E isso tu vais ver a penal 2 e não a penal 1.
Por isso Penal 2 é muito mais interessante. Penal 1 Penal 1 é fundamentalmente mais teórico. O Sim. conceito material de crime, o fim das penas, é uma coisa já mais teórica. E no segundo semestre vais mais à massa. Exato. Estás a perceber? O processo civil é interessante. Sim. Gostei imenso. Direitos reais também é interessante. E o terceiro ano, acho que a partir do terceiro ano tu consegues ver melhor quem é que vai para direito público e quem é que vai para direito privado. Eu acho que a partir do terceiro tu consegues ter já uma noção ampla o suficiente para saber o que é que tu queres, o que é que tu vais escolher E eu acho que a partir do como área terceiro ano de eleição. também consegues saber realmente este mundo. Isso é interessante, afinal. É, Porque eu sinto que no primeiro ano, segundo, apesar de ter cadeiras interessantes, sim, também, mas eu acho que estamos ainda um bocado perdidos. Estamos aqui a fazer o quê? Mas no terceiro ano, as cadeiras que temos são difíceis, sim, mas são tão interessantes que você sente isso é uma coisa interessante, é, afinal. O é, direito é uma coisa. de facto, Yeah, de facto. É que a partir do primeiro ano em diante, o primeiro ano tem cadeiras mais gerais, a partir daí sim. vamos focar em áreas Coisas mais específicas do específicas. direito. Exato. E quanto mais específico ficar, mais interessante pode ficar também e tu tens maiores apetrechos para saber o que é que tu queres. Isso é fundamental. E agora no quarto ano, por exemplo. No quarto ano, pelo menos no primeiro semestre, que é o que estamos ainda, Sim. eu diria que a mais complexa, já tivemos esta conversa antes, a mais complexa é Direito Internacional Privado, Privado. Sim. mas as outras acabam por ser também muito interessantes. Sim. Trabalho. Direito de trabalho. O Sim. direito de trabalho é interessantíssimo, contencioso, eu gosto. Estou a gostar do contencioso e fiscal também é interessante. Sim. Ou seja, só para terem noção, os ouvintes, ao longo da licenciatura as coisas vão subir de nível, vão subir de patamar conforme fores passando de ano e assim o teu gosto vai ficar mais aprofundado. E mais uma vez, para aqueles que estão a sentir perdidos no primeiro ano, mais uma vez, é só uma questão de tempo. Portanto, não se desanimem e não abandonem o barco. Olha, não quero transformar. Isso é uma conversa, eu posso também fazer. Eu Podes. queria fazer uma pergunta que era. Ok. Sentes que, agora trazendo aqui as cadeiras optativas, para quem faz também, porque também temos a opção de fazer cursos ao invés delas, mas sentes que a construção das cadeiras optativas que vamos fazendo ao longo do curso influenciam na área futura em que nós queremos nos. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não tanto. No meu caso, a partir do segundo ano, eu senti isso. No primeiro ano, a minha optativa foi Filosofia do Direito. É uma cadeira interessante. Tens um outro olhar sobre aquilo que é o nosso curso, sobre a ciência do direito. Mas no segundo ano, eu tive Ciência Política. E eu acabo por ser também um pouco suspeito Sim. para falar sobre este tipo de áreas. Mas eu diria que acaba por influenciar, sim. Agora, no segundo semestre, eu vou ter Justiça Constitucional, Sim. que é uma coisa também do meu interesse e acabo por ligar direito processual e direito constitucional. Portanto, ora aí está, uma cadeira optativa e pode ter influência naquilo que talvez eu irei fazer quando sair da faculdade e entrar para o mercado de trabalho. Estás a perceber? E isso que é o ponto positivo da nossa faculdade, porque o leque de carreiras optativas é tão abrangente e tu podes ter escolhas de tantas naturezas e tantos mundos. No terceiro ano há o direito da economia, acho. Há Economia internacional. economia internacional, há também marítimo, administrativo 3, urbanismo, foi o que eu fiz. No segundo já o leque é menor. Ciência política, comparado, história das ideias, história das relações internacionais, acho eu. Sim, História das Relações Internacionais, História das Ideias Políticas. Mas isso Mas não é foi no no primeiro primeiro. ano, não é? Acho que Pois. isso é no Ok. primeiro. Acho que isso é My no bad. primeiro. Mas Mas pronto, sim. é um leque tão grande e tu acabas por ter também uma oportunidade de entrar em contacto com outras áreas. Por exemplo, o urbanismo, tu podes ter mais contacto com questões de arquitetura, por exemplo. Direito da economia,
Mesma coisa, não com arquitetura, obviamente, mas com já eu não tive essa cadeira, talvez. Acho que tu tiveste isso. Não, eu tive mercados Ah, financeiros. ok, mas acaba por ter também contacto com outras áreas, Sim, com outras áreas, e isso é bom porque eu acho que nós devemos ver o direito numa perspectiva multinível, ou seja, exato. em constante contacto com outras áreas. Isso é bom porque conseguimos ver a mesma coisa, mas a partir de uma outra perspectiva. Até porque já dizia as outras pessoas mais velhas, quem só conhece de direito não conhece nada, né? Nós temos que É, conhecer é, de muitas facto. coisas, exato. Mas sim. E eu gosto da forma como isso está construído. Porque, por exemplo, nós tivemos administrativo no segundo ano. Depois, no terceiro ano, para quem escolheu, já teve. Por exemplo, no primeiro ano tivemos a parte administrativa introdutória, depois o procedimento, não é? Depois, no terceiro ano, para quem escolheu o administrativo 3 já está até o contrato, contratação E há pública. contratos E públicos. agora, no quarto ano, é o contencioso administrativo. Então, É aparece sempre uma. camada Exato. camada, camada, Exato, escara, exatamente. escara, escara, escara. Inconstitucional. No 1 tivemos aquela parte mais, pronto, introdutória histórica da Constituição e do constitucionalismo. No Depois, segundo ano no segundo semestre, é segundo semestre, sim. a fiscalização da Sim, constitucionalidade. leis de Agora, valor reforçado, entrar no procedimento legislativo. agora vamos falar o contencioso constitucional, né? Agora, Sim, para quem sim, escolher também, para né? quem escolher justiça Yeah. constitucional. Mas além disso, é que também no segundo e no terceiro acabas por ter um pouco de constitucional pelas cadeiras. Por exemplo, administrativo. Tu tens, já dizia Vasco Pereira da Silva, que direito administrativo é direito constitucional concretizado. Tens muitas questões de direito constitucional dentro do direito administrativo e vice-versa. No terceiro ano, há direito penal, principalmente no primeiro semestre, sobre o conceito material de crime, sobre o princípio da legalidade. No quarto ano agora com o direito fiscal, Sim. sobre a reserva de lei parlamentar, ou seja, Ainda vamos falar sobre fundamentais, né? sim, Depois. também há fundamentais no segundo semestre. Yeah. Exatamente, exatamente. Ou seja, como eu disse, o primeiro ano tem cadeiras gerais e com o passar do tempo vão ficar mais específicas, mas as coisas que tu aprendes no primeiro ano vão-te acompanhar para sempre ao longo do Exatamente. curso. Sim, eu acho que não é impossível, mas é muito difícil quando tu não percebes, principalmente aquela construção, por exemplo, a introdução, questão da interpretação das leis. Certo. Parece, no início, quando estamos no primeiro ano, não damos muito valor, mas realmente ao longo do tempo, isto era importante, afinal. E eu confesso que às vezes é mais fácil quando já estás, por exemplo, no terceiro ou no quarto, é mais fácil tu perceberes uma questão do primeiro ano do que naquela altura tu não tinhas tanta facilidade em perceber. Yeah. Porquê? Porque o tempo passou e tu agora tens outros conhecimentos, estás mais preparado e portanto uma coisa que na altura era muito difícil para tu perceberes agora não tens essa dificuldade toda. A interpretação da lei é um exemplo disso. Exato. É um exemplo disso. E principalmente ah, sucessões em que tu tens, e já no segundo ano, mas tu tens divergências por causa de quem segue uma interpretação, quem segue uma outra, que pode diferenciar na solução para o caso e em outras cadeiras. Eu lembrei-me agora de sucessões do nada, não sei porquê, mas por causa daquela divergência que há entre a escola de Lisboa e a escola de Coimbra. Mas sim, era só para justificar que o tempo pode passar e as coisas podem ficar de mais fácil interpretação, não significando que sejam mais fáceis, mas sim porque tu estás mais preparado. Exatamente. Exatamente, exatamente. Mas pronto. Elia, diz-me uma coisa aqui. Nestes dias, ou nos últimos tempos, tem-se estado a falar muito sobre o regulamento de avaliação da licenciatura. É o assunto da ordem do dia, está em cima da mesa. É verdade que ainda não sabemos qual é que vai ser o desfecho final disso, mas nada nos impede, ou pelo contrário, acho que devemos falar sobre isso enquanto membros da comunidade académica, e nós, africanos, temos um ponto de vista a dar, porque qualquer alteração que se fizer no regulamento de avaliação vai ter impacto direto sobre nós. Eu gostaria de começar por te perguntar se tu achas que a avaliação contínua
ou as frequências, ou a maneira como isto está a ser implementado, acaba por ser eficaz sobre nós em específico, levando em conta as particularidades de quem chega atrasado, etc, etc. Pronto, eu começo por dizer que, como foi referido no início, eu já tive uma experiência universitária, que foi em Angola, onde eu fiz um ano na Universidade Católica de Angola. E, por acaso, lá o método de avaliação era como o da Católica daqui, em que os Ah, exames é? são obrigatórios. Não sabia Exato. disso. E, e pronto, as avaliações, ok, relevam para alguma outra coisa, mas não são obrigatórias, porque no final das contas vamos ter que fazer os exames mesmo. E estas notas dos exames portanto, acha-se a média com as notas também das frequências que são feitas ao longo do ano. Portanto, eu já venho desta realidade. Para mim, quando eu cheguei, foi um choque essa questão da Da participação. participação contínua. E eu acho que vai ser sempre, por mais que onde quer que os estudantes, de onde quer que os estudantes venham, também se faça isso, vai ser sempre um choque porque acaba por ser uma coisa muito competitiva aqui. Essa questão da participação parece uma selva onde todos querem comer-se uns aos outros. Parece um ringue. Sim, porque a partir do momento que nos dizem que nós vamos passar por aquilo, todo mundo quer passar, não é? Então vai ser. É um modo de sobrevivência. Exato. Não é uma coisa natural que eu participo porque eu já li isso em algum sítio, eu tenho conhecimento sobre essa questão, então vou falar. Não. É uma questão de sobrevivência mesmo e tu tens que fazer aquilo. Então vai ser sempre difícil, principalmente para aquelas pessoas que chegam. E não é só por chegar tarde. Eu sei que há muitos estudantes africanos que às vezes chegam mesmo antes do início das aulas, mas ainda assim a adaptação é difícil, porque lá estamos a nos adaptar não só na faculdade, mas no país, o método de estudo e de ensino. E é tudo uma construção que leva tempo. Portanto, a questão da abolição, porque o que se discute No fim é isso. é abolir as frequências, não é? Pode ser positivo no sentido de que elimina essa questão da sobrevivência e até também dos estudantes que chegam tarde. E não só, há muitos estudantes também, mesmo nacionais, que entram na segunda fase. Sim. E que já tem um número de faltas considerável, que há professores que dizem que vai-me desculpar e não vai passar porque já tem muitas faltas e não participou. Então isso acaba por atingir quase toda a gente. E realmente é muito complicado. Mas eu também acho que é muito importante para a formação de um jurista a preparação diária. E nós sabemos que nós podemos até dizer que nós estudamos todos os dias, mas se nós não temos avaliação, se nós não temos essa questão de estar preocupados, vamos participar, muitas vezes só estudamos para um exame ou para um teste. E eu acho que isso é um bocado prejudicial para um jurista. Portanto, eu fico um bocado dividida e só acho que talvez a forma como está a ser passada essa questão do método de ensino proposto é que está a ser um bocado confusa. Talvez se fosse melhor explicado, talvez os alunos repensariam, porque eu acho que os alunos estão assim um bocado reticentes ou reticentes a avançar justamente porque não percebem o que se está... Exatamente. O que é que está em causa? O que é que está em cima da mesa? Sim. Imagina, quanto a mim, porque é que no início eu fiz o realce sobre os estudantes africanos? Porque existem coisas que devem ser levadas em conta sobre nós aqui nesta questão. Imagina, primeiramente sobre os atrasos. Sobre os atrasos que tu já frisaste, o choque é imenso para quem sai do ensino secundário daqui de Portugal e entra para o ensino superior. Portanto, o choque ainda é redobrado para quem vem de um outro país, tem uma realidade completamente diferente. E quando chegas atrasado, tu acabas por não ter uma avaliação contínua que seja assim realista, tu não vais conseguir. E tu não vais conseguir ter uma avaliação contínua e eficaz no sentido que te permita dispensar a cadeira. Por causa do atraso, é uma coisa que
verdade seja dita, não é uma coisa culpa do aluno. Exato. Não é uma coisa que o aluno não chegou atrasado porque queria, chegou atrasado por questões outras, questões de força maior, não tão maior assim, mas isso já são outros 500. Mas a questão é essa: se acabar a avaliação contínua ou se não se acabar com a avaliação contínua, qual é que é a alternativa que Exato. os estudantes africanos ou os estudantes que chegam atrasados, os brasileiros também podem estar envolvidos nisso, qual é a alternativa que eles vão ter para conseguir dispensar a cadeira sem ir a exame? Porque no fim do dia parece que os estudantes africanos e os brasileiros vão acabar por ser enviados automaticamente para o método B, Exato. quando aquilo na verdade deveria ser uma opção do aluno que, se não quiser, ou se mesmo indo à frequência, não conseguiu dispensar. Não deveria ser uma coisa automática, não deveria ser uma coisa obrigatória, como se fosse 1 mais 1 igual a 2. Portanto, neste ponto, há que se ter em conta a realidade dos estudantes africanos. E mais uma vez, do outro lado, ao suprimir as frequências, mandando todos os alunos a exame obrigatório, nós todos sabemos que os estudantes africanos não são daqui. Que os estudantes africanos têm familiares fora e que durante a pausa do Natal, que é pronto, acaba por ser uma época festiva, é perfeitamente normal e natural que os alunos, nós, regressemos aos nossos países por 2 semanas ou 3 semanas para passar um Natal, que é justo todos passarem com os familiares, e depois voltar. Se o exame for obrigatório, todos devem estar aqui no início. Tendo 5 exames, não tem como. Não tem como querer ir passar férias. Não há como, Yeah. não há como. Eu acho que isso também deve Isso ser envolve os próprios estudantes também. das regiões autónomas, porque Exatamente. acho que isso foi levantado também Exato. na RGA. E isso também deve ser tomado em conta. Nós não podemos ficar privados de estar com os nossos familiares ou de fazer outra coisa qualquer porque somos mandados obrigatoriamente para o exame. Quando temos um período, supostamente nós podemos fazer isso, que é o período das frequências. E essa Estás a questão de perceber? termos 2 épocas de avaliação é boa, porque o aluno consegue fazer uma gestão. Exato. Porque não é obrigatório tu fazeres tudo em frequências, não é. Também não precisas fazer tudo em exames. Tu podes gerir o teu Fazer tempo, uma faz gestão algumas racional, nas exato. frequências, depois tens poucos exames para fazer, tens mais tempo para te focar naqueles exames, e mesmo aquelas frequências que fizeste, por exemplo, se forem 3, tiveste mais tempo para estudar, podem correr muito melhor, estás a fazer 5 frequências. Assim o tempo vai ficar mais fracionado. Exatamente. E os 2 exames que te faltam, se tudo correr bem nas 3 frequências que fizeste, vais ter dedicar muito mais tempo. para... Agora, obrigarem-nos a fazer 5 exames. Aí já não funciona. Portanto, há ideias tanto negativas e positivas de ambos os lados. Por exemplo, mais um ponto negativo para as frequências: ter frequências no período das aulas. Isso também isso é desgastante. É muito desgastante. E o problema que aqui se coloca é: será que as aulas devem iniciar mais cedo? Iniciando mais cedo, quando? Ou será que deve haver uma segunda chamada para as frequências? Há muitas soluções que podem ser aqui colocadas em cima da mesa e tudo deve ser bem ponderado. E tu disseste, e bem, eu concordo, que este processo todo não está a ser muito bem dirigido e isso tem muitas implicações na maneira como os alunos da comunidade académica vai interpretar e vai receber tudo. E no fim do dia, eu sou da opinião que quem tem a última palavra são os alunos. Portanto, se os alunos não estão bem informados, como é que eles vão tomar uma decisão consciente, uma decisão bem pensada? Isto tem riscos. Exato. Tem riscos enormes. E a nossa faculdade é conhecida a nível internacional até por causa da época da avaliação contínua. Porque a avaliação contínua é um fator distintivo com as outras faculdades. Exatamente. Porque as outras faculdades, não vou estar aqui a mencionar nomes, obviamente, mas existem outras faculdades em que não é este rigor. Não é este rigor para com o jurista estar preparado para enfrentar o mundo do trabalho, porque nós todos sabemos que, pelo menos é o que achamos, porque ainda não entramos lá, mas o mundo laboral não é uma coisa bem bonitinha, é uma coisa muito competitiva. E nós, estando já
preparados dentro do nosso contexto, do nosso ambiente académico, isso facilita imenso na formação do jurista. Um jurista que não tem um contacto minimamente direto com a realidade, apenas estuda para os exames e tudo mais, pode não ser tão bem sucedido quanto aquele que tem aquela preparação. Não estou a dizer que vai ser um mau jurista, não é Exato. isso. Não estou a colocar em causa o método das outras faculdades, mas a verdade é que há uma vantagem com a avaliação contínua. E isso também deve ser levado em conta, porque um exame obrigatório acaba por descaracterizar o nosso método de avaliação das sequências da avaliação contínua. Mas, mais uma vez, sob um outro ponto de vista, imagina, nós temos, às vezes, provas de avaliação contínua, aquelas no meio do semestre, que na verdade são frequências, são provas simuladas de frequências, por causa do tamanho das provas e tudo mais, aquilo como se fosse uma frequência, e depois há o risco de nós estarmos a aprender matéria essencial muito rapidamente. Pois. Porquê? Porque tem de ir para a frequência, ou porque já não vamos ter mais aulas, sabendo que há cadeiras muito complexas que requerem um certo tempo de ensino para que o aluno possa perceber a matéria da melhor maneira possível. Por exemplo, reais. Só a matéria da posse dá para um semestre. E nós temos reais só, no caso da turma B, no primeiro semestre, na turma A no segundo semestre. Mas só temos reais o quê? 2 meses, 3 meses? Sendo que há apenas uma parte da matéria, que é a posse, que dá para um semestre todo. Ou seja, Exato. isso também tem de ser bem ponderado, tem de ser colocado em cima da mesa para que daqui a 2 anos ou 5 anos não estejamos mais uma vez no mesmo problema. A falar mais uma vez sobre o método de avaliação. Eu acho que de uma vez por todas temos de decidir o que é que nós queremos e como é que aquilo vai ficar de acordo com a nossa vontade. Pronto, é isso. E para tal, não devem ser considerados apenas estudantes nacionais, estudantes portugueses, mas sim os outros que fazem parte da comunidade, os africanos e os brasileiros, porque Exatamente. acaba por afetar todos, não apenas ou não apenas uma parte, uma camada da comunidade. Mas pronto. Tu mencionaste uma coisa que me deixou curioso, que tem a ver com o facto de tu ter estudado um ano em Angola e depois voltaste, ou melhor, vieste para aqui para recomeçar. Há mais estudantes que fazem isso, angolanos, guineenses, conheço alguns que fizeram a mesma coisa, que embora tendo começado a estudar nos próprios países, tomaram a decisão corajosa de começar aqui na nossa faculdade do zero. O que é que te motivou a fazer isso? Houve alguma questão por detrás? Sim, imagina, pronto, eu estava a fazer um ano lá, tudo muito bem, mas eu já tinha a intenção de vir para aqui, mas isso foi no ano da pandemia, portanto os planos ficaram um bocado parados e depois retomei o processo no ano seguinte, que foi o ano que vim para aqui. Eu podia ter sim feito a escolha de ter feito uma equivalência, porque eu já tinha concluído o primeiro ano, e as cadeiras, pronto, por ser uma universidade, como eu mencionei inicialmente, é a Universidade Católica e o programa não difere muito das universidades portuguesas. Então tinha a opção de fazer equivalência das cadeiras que já tinha feito e vir para aqui para o segundo ano, mas eu pensei comigo, já é muito difícil estudar num outro país e a adaptação no primeiro ano. Imagine fazer isto no segundo ano. Ir logo para o segundo Ir ano. logo para o Sim, segundo sim, ano. sim, sim. Eu inicialmente eu tinha este pensamento de uma forma muito subjetiva, só muito superficial, mas fez muito sentido quando eu cheguei para aqui. Ou seja, eu estava a pensar, mas eu não tinha conhecimento daquilo que eu estava a pensar. Mas calhou que verdadeiramente fazia muito sentido, porque quando eu cheguei realmente foi muito complicado, apesar de já ter feito um ano. Quando refiz o primeiro ano aqui é totalmente diferente, sem comparação, porque e nós sabemos como é o ensino e muito bom, diga-se de passagem. Não vou dizer outras universidades, mas na Universidade Católica realmente aprendi muito. E eu sei que há muitas questões em volta do ensino em África e concordo com muitas opiniões, sim, mas também não concordo com
outras questões relativas a isto, mas pronto, não vou entrar muito nesse assunto. Sim, eu percebo. Exato, Eu percebo. mas eu realmente aprendi muito. E hoje eu digo que muitas coisas que eu faço aqui, muitas coisas que eu aprendo aqui, a forma como nós aprendemos, e às vezes não é sobre a matéria em si, às vezes sobre o raciocínio, a forma como tu pensas. Diz muito de onde tu vens, do background, não é? E eu digo que a minha formação toda foi em Angola, então basicamente tudo que eu aplico aqui, porque nós na universidade, é verdade que na universidade nós somos autodidatas, né? É. Então a forma como nós A estamos a maior parte estudar, das vezes. A exatamente, maior parte das vezes. o meu background diz muito a forma como eu me estou a desenrolar aqui também, nesses 4 anos. Portanto, eu acho que pelo menos do meu lado, tive sim uma boa formação. Mas pronto, mas mesmo assim foi muito complicado, porque algumas coisas eram muito diferentes. Por exemplo, em constitucional, não tem Isso. como, porque O o sistema sistema é é diferente. Exato. História de Direito Português, não temos lá, tinha que refazer essa cadeira. Basicamente o que era muito similar era a cadeira de teoria, introdução, mas eu queria mesmo aprender do zero aqui, porque eu sentia muito que ia estar em desvantagem no segundo ano Sim, por certo. conta de conceitos básicos que às vezes aqui foi ensinado de uma forma e lá não. Exato. E, por exemplo, imagina, e os professores fazem muito isso, no segundo, no terceiro ano e por aí em diante, fazer perguntas de coisas que nós tivemos no No primeiro primeiro ano. ano. Pois, isso também é verdade. E eu ia sentir que eu estava em desvantagens porque eu não tive no primeiro ano com o resto da turma aqui. Aí, então quis refazer sim, e valeu a pena porque aprendi tudo. E assim, depois no segundo ano sentia que estava no mesmo pé de igualdade que todo mundo. Então acabas por reconhecer uma vantagem Em ter feito, sim. em ter saído de Angola para vir aqui. Sim. Ah, Imagina, conheço pessoas que fizeram equivalência, também estão felizes com a escolha. Eu não me arrependo, mas às vezes sinto que foi mais pesado para essas pessoas também, por conta das cadeiras que sim, ainda tinham que fazer, que não constaram na equivalência e por causa das coisas que tiveram que reaprender, não é? Por exemplo, administrativo, os conhecimentos de administrativo às vezes também requerem um bocado de conhecimento do constitucional, né? Como o professor que mencionaste, o professor o Vasco. disse, não é, que é a aplicação prática de direito constitucional. Então, para saberes como aplicar, tinhas que ter conhecimento de constitucional. Então, tu cais no segundo ano até administrativo com uma divisão administrativa diferente, totalmente diferente do nosso país. Pronto. É mais trabalhoso, não é impossível fazer, vais estudar por ti, mas é mais trabalhoso, eu acho. E relativamente a vir para aqui, podia ter terminado em Angola também, mas sempre quis ter essa experiência de estudar num outro Estudar sítio. fora. Não é vir estudar para Portugal, não era isto, era mesmo sair da minha zona de conforto, Certo. seja onde fosse onde tivesse de ser, mas queria ter essa experiência de estudar, sim, fora. Então, tu aconselhas mais pessoas a fazerem isso? Eu acho Ou no que fim do dia é uma coisa que cada um. É uma escolha própria de cada um? Porque depende daquilo sim, que cada um quer, né? depende muito. Conheço pessoas próximas que quiseram sair do país para ir, mas às vezes só saíram por sair, estás a ver? Não tem Ok. assim Uma ambição. uma ambição. Eu acho Certo. que tu tens que fazer quando tu sentes que isso vai te trazer algum plus, quando vai mudar Sim, alguma sim, coisa exato. no teu mindset, Exato, não exato. é? Totalmente de Então, acordo, totalmente exato. de acordo. Mas imagina, quanto a mim, olha, eu, na mesma época da pandemia, eu já estava todo pronto para estudar em Cabo Verde, caso as coisas piorassem aqui no resto do mundo e não tivesse como sair de Cabo Verde, eu estava pronto para estudar numa faculdade nacional, certo? Sim. Mas, entretanto, as coisas acabaram por melhorar e eu consegui vir para aqui para o primeiro ano, em 2021. Mas eu reconheço, e tu também deves reconhecer isso talvez, que nós que tivemos uma formação fora, uma formação estrangeira, ao regressarmos vamos agora por ter certas dificuldades
não tantas dificuldades assim, porque pronto, já seremos juristas, já vamos ter pelo menos um método ou um meio caminho andado Sim, em detectar e resolver questões jurídicas, exato. mas a verdade é que é um país diferente, Sim. com um sistema diferente e pode ter um ordenamento jurídico completamente diferente daquilo Uhum. que é o português, porque cada ordenamento é um ordenamento. Uhum. E há essa dificuldade entre aspas, porque não é uma dificuldade do tamanho do mundo, aliás, nenhuma é, mas a verdade pode ser essa, por exemplo, hum, a direito penal. O Código Penal português acho que não é tão igual assim com o Código Penal de Cabo Verde, a mesma coisa com o Código Penal de Angola, ou o regime do processo civil, etc, etc. São coisas que podem variar, mas que aí está a base que nós temos, a base que nós fomos adquirindo aqui, vai acabar por facilitar. Mas não significa também que as faculdades nacionais dos nossos países não sejam boas ou não sejam dignas de receber alunos, Sim. como a Elia acabou de dizer. Eu em Angola A deixei Universidade colegas Católica, muito a bons, Universidade muito bons. Católica Angolana é reconhecida. Eu, que não sou angolano, já ouvi falar muitas coisas boas da Universidade Católica de Angola, quanto mais ainda uma pessoa que passou por lá, uma Sim. pessoa que teve contacto com o lugar. Mas pronto. E isso nós vemos um exemplo de estudantes mais velhos que vêm para aqui fazer mestrado, que estudaram em universidades nos seus países e que saem-se muito bem É, aqui. é, Que no é. mestrado tu não. Pronto. Não é porque tu aprendeste lá tudo. Porque tu já vieste com muita Com uma bagagem, não base, é? exato. Aqui o mestrado é uma especialização, portanto. Exatamente. É mesmo isso, é mesmo isso. E já que estamos a falar dos nossos ordenamentos de origem, já tiveste algum contacto com a realidade? Provavelmente sim, porque tu Sim. estudaste lá, mas com a realidade jurídica em si, em Angola, com a magistratura, com a advocacia, ou mesmo em outras áreas do direito, já sabes mais ou menos como é que as coisas funcionam ali, tendo em conta o nosso futuro aqui na faculdade está cada vez mais perto de Mais acabar. perto, exato. Pronto, com a questão relativamente a leis, sim, em virtude de ter estudado lá, e a prática e o mercado de trabalho jurídico em Angola, pronto, também por ter crescido lá e sempre fui uma pessoa muito gosta de, pronto, de saber, ainda não estando na área, uma coisa que é certa é o mercado em Angola, para além de ser competitivo também, eu diria que a maior dificuldade tem uma grande dificuldade que é ainda é um bocado, diria, monopolizado. É, Exato. Mas isso, pronto, eu acho que também em todo sítio tem sempre os monopólios, né? Ou os oligopólios. estás a falar Estou a muito. falar, por exemplo, vou falar um bocado da parte da Estás a falar das advocacia. sociedades. Exato. Ah, monopólio de sociedades, ok. Exato. Monopólio de sociedades e de advogados mesmo. Por exemplo, tem advogados em Angola que tem casos em Angola que já têm advogado, já estão direcionados. O advogado ainda não sabe. O próprio advogado. Mas o caso já é para ele. Porquê? Porque ainda há Porque há essa. outras questões envolvidas no meio. Exatamente, Ok, exatamente. já percebi Então onde é que tu queres há chegar. aí uma centralização do poder de alguns advogados nessa questão, casos que só chegam a determinadas pessoas e que acaba que muitos jovens Ficam sem oportunidades. ficam sem oportunidade. Mas a ordem dos advogados, será que não deveria ter algum papel Exato. na resolução desse problema? Yeah. Nós aprendemos em administrativo que as ordens socioprofissionais fazem parte da administração autónoma, Autónomo, ou né? seja, estão sujeitas a tutela. Yeah. Portanto, será que epá, Mas ainda assim, de autónomos, não sei se tem alguma coisa. Mas, pronto. É um bocado difícil. Relativamente à magistratura, tal como aqui, também é um bocado difícil. Difícil no sentido, o processo para ingressão é muito demorado, é certo? moroso, é moroso. E uma coisa que eu vejo,
aqui tu costumas ver juízes jovens, não é? Sim, sim, muito jovens. Muito Isso, jovens. pois. No outro dia, desculpa te cortar, no outro Sim. dia na aula de CAT, Ah, uma juíza ah. do TAC daqui de Lisboa Uhum. esteve connosco em aula e ela era muito jovem, muito jovem. E acho que acabámos por pensar na mesma coisa. Nos nossos países, os juízes tendencialmente são mais velhos. Exato. Por que Não sei será? se é uma barreira Por para que ir para os será? jovens, não Por que sei. será? Fica a descrição ali para nós pensarmos, porque será. Yeah. Portanto, é um bocado difícil ainda um jovem sonhar até ali. E Eu já ouvi juristas nacionais daqui de Portugal até falarem sobre essa questão de na magistratura estarem juízes há 30 anos na mesma posição, na mesma função e que há dificuldades inerentes a isso em relação aos magistrados mais jovens ou aqueles que pretendem ingressar na magistratura tendo recentemente acabado os estudos. Há um debate sobre isso, mas sim. isso é coisa para depois. Mas tu já tens mais ou menos uma mínima noção do que é que tu pretendes seguir quando acabarmos a licenciatura aqui ou ainda estás às cegas? Olha, tem sido uma aventura. É Eu, mesmo. quando entrei no curso, queria ser juíza. Não sei, as pessoas queriam isso também para mim, porque diziam tanto que eu comecei Estás a pensar a nisso? pensar nisso e a E interiorizar. se? E Será se? que? Talvez me fica bem se as pessoas estão a dizer, mas depois ao longo do curso fui notando que talvez não era para mim. E mais para o final do curso comecei a pensar na possibilidade de ser advogada. Ok. Isto mais para o final, porque agora no final também já estou um bocado. Não, mas uma coisa que eu descobri é que há um mundo Muito muito grande grande aí fora e à não nossa precisamos de espera. rótulo tão cedo. Exato. Exatamente. Yeah. Falaste tudo mesmo. Yeah. Já acabaste por dizer tudo sobre isso. Exato. Um mundo grande aí fora à espera que seja explorado. Exatamente. E agora, como eu disse sobre as optativas, há cada vez mais uma interação entre o direito e outras áreas, o que acaba por permitir também outras oportunidades. E eu tenho um exemplo disso, que é quando eu fiz a optativa de Direito dos Mercados Financeiros no terceiro ano, gostei tanto da área que já pensei em ingressar para normalmente esta área é mais para trabalhar na parte da banca ou mercado de capitais, onde também tem muitos juristas, portanto também fica a dica para os nossos calouros ou outros estudantes que estão no curso, nos outros anos do curso, tem muitas áreas que precisam de juristas. Então, e lá está, eu disse juristas, não precisas ser advogado para trabalhar nesses sítios. É mesmo. Há um mundo grande aí fora. Exato. É mesmo. Yeah. Pronto. E para finalizar, estamos já no mês de novembro, um mês da independência de Angola, concretamente no dia 11 de novembro, no dia do aniversário do meu irmão. Ah, sério? Do meu irmão do meio. 49 anos Exato. de independência. Muita coisa aconteceu desde então, muita coisa acho que mudou desde então, já numa perspectiva geral das antigas colónias portuguesas, muita coisa mudou. E tu, enquanto uma jovem nacional angolana e que neste momento está a viver fora, o que é que tu achas que. Isso poderia dar um podcast inteiro. Sim. Mas o que é que tu achas que aconteceu e que ainda falta por ser feito em Angola, tendo em conta ou tendo como perspectiva um país ainda melhor para as futuras gerações? Sim. Olha, a pergunta dessa forma até faz parecer que falta pouca coisa para acontecer, porque o que falta acontecer é exatamente o que está errado nessa questão toda. Estou a falar do panorama angolano. E não vou entrar muito por questões políticas, mas estando fora e olhando para dentro, eu sinto que a pergunta até devia ser o que se precisa ser feito, porque estamos muito, muito longe
vou ser honesta. Eu, quando vivi em Angola, eu sentia que pronto, estamos a caminhar, estamos a construir país, estamos a tentar desenvolver e é verdade que nós tivemos pouco tempo, e falo disso do fim da guerra civil Sim, sim, para sim. agora. Isso também é verdade. Somos um país muito jovem, não parece, mas somos um país muito jovem. Mas estando fora e olhando para dentro, eu acho que ao longo destes, são agora 22 anos de paz, há muito o que se fazer ainda, muito o que se fazer. E para a nossa área, que é a área da justiça, pior ainda, porque eu acho que um país que não há, uma coisa muito importante que é a centralização dos poderes, descentralização dos poderes e interdependência dos órgãos de soberania, é só o início da resolução de muitos problemas de um país como Angola. Então, se a partir disto já não há assim uma esperança, não há esperança para muita coisa. E eu digo isso porque agora, fazendo uma ligação com a pergunta que fizeste anteriormente, que era sobre a parte da magistratura e da justiça em si, em Angola, pelo que eu vi, é uma questão ainda, nem é um feto ainda, estás a ver? Ok. Porque não há, exato, Certo. não há. Só para ter uma noção, muito, um órgão como os tribunais, né? O órgão judicial, onde a eleição, ou seja, eleição até não, nomeação de certos cargos ou certos órgãos que deveriam ser independentes é feito por uma pessoa. O que é que nós podemos esperar disso? Por exemplo, se eu te nomeio para um determinado cargo, tu, Mauro, e tu não tens garantia de prevalência nesse cargo, o que é que tu vais fazer? Muitas vezes tu vais fazer as coisas Vou ficar sujeito, vou ficar submisso. submisso a mim, não é? Porque foi eu que te nomeei. Sim, E sim. todo mundo que vier a ter pretensão de ocupar esse cargo já sabe de antemão sim. que é isso que tem que ser feito. Certo. Porque certo. sou eu que te nomeio, sou eu que vou nomear os outros. Né? Certo. E se sou eu que te nomeio, muito provavelmente sou eu que estou exonero. Certo, Né? certo. Então, talvez uma questão diferente que eu até penso que é, se existisse talvez uma prevalência, uma garantia num determinado cargo, por exemplo, eu te nomeio, mas tu, a lei diz que tu ficas neste cargo durante 3 anos. Eu não posso te exonerar. Tu tens garantia que tu ficas nestes 3 anos. Tu não vais fazer muitas coisas que eu te pedir. Porquê? Porque tu vais ficar nesse cargo. Porque tu estás a exercer o cargo eu já sei que vou ficar ali por 3 3 anos. Independentemente de qualquer outra questão. Tens que ficar ali 3 anos. Sim. Então, tu não me deves nada. Né? Eu percebo o teu ponto. Eu lembro-me que quando estava no primeiro ano, até falou-se disso ao Direito Constitucional no segundo semestre, sobre a politização dos órgãos judiciais, pelo menos os máximos, os de topo da hierarquia, como o Tribunal Constitucional, em que os membros acabam por ser nomeados pelo Parlamento, não todos, isso vai já depender de país para país, mas não a totalidade dos membros dos conselheiros do Tribunal Constitucional são nomeados pelo Parlamento. Há uma parte que vem já dos próprios pares, dos próprios juízes, Sim. mas uma parte sai de dentro do Parlamento. E isso acaba o Parlamento é... Sabemos.
Isso acaba por politizar coisas que talvez isto, obviamente, vai merecer uma investigação mais aprofundada sobre o assunto, mas é que são órgãos diferentes. Um é um órgão legislativo e o outro é um órgão judicial. As interferências devem existir, obviamente, mas numa medida doseada para não exagerar, porque quanto mais exagero houver, mais em perigo estará o Estado de Direito Democrático, no sentido de não haver uma efetiva separação Sim, entre os entre os poderes, poderes. Sim, entre os poderes, que é um requisito básico para qualquer Estado de Direito. sim. Estás a Mas sim, perceber? mas pronto, de forma geral, esta é a minha preocupação, é mais a questão da justiça no país. Mas voltando aqui à questão da independência, 49 anos de independência, há ainda muito que se fazer, mas eu tenho um medo que é, e nós estamos a acompanhar agora a situação que está a acontecer num país irmão, que é Moçambique, Moçambique. e as questões que se passam são muito similares, questões É. de eleições presidenciais. Eu tenho medo que depois de 49 anos ainda voltemos a situações como essas em Angola, e se já está a acontecer num país com situações muito similares às nossas, uma forma de governação muito similar à nossa, quem dirá não acontecer também no nosso. Portanto, não sei. Olha, na minha visão, enquanto uma pessoa que, pronto, não é angolana, mas na ótica de uma pessoa que vem de um país que tem laços históricos com Angola, é um país irmão, é um país irmão para com Cabo Verde, assim como os outros, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Eu acho que Angola é um país que tem muitas potencialidades, Sim, verdade. muitas potencialidades em termos de recursos humanos, em termos de território, em termos de recursos naturais. É um país que tem muitas potencialidades e eu creio que, pelo menos espero, faço fé que as próximas gerações de quadros angolanos saibam aproveitar da melhor forma os recursos que o país oferece, de modo a permitir que o país se desenvolva Sim, cada vez mais e mais, porque recursos há. recursos há, mas sabe o que é Recursos que nós há. É precisamos? saber usar os E recursos. sabe o que é que nós precisamos? Mentes revolucionárias. Pois, isso também. Uma coisa que eu não sinto em Angola. Isso também. Não, Isso também. não, como eu sinto, e isso é uma imagem que eu comecei a ver mais quando vim para aqui e tive contacto com outras pessoas de Cabo Verde, da Guiné, de Moçambique, é que os outros países africanos de língua oficial portuguesa discute-se muito sobre essas questões. Eu em Angola não via muito isso, vou ser honesta. Isso me faz pensar o quê? Eu sempre tive em meios de jovens, estás a ver? Isso me faz pensar o quê? Que nós não temos muito essa mente revolucionária, são poucos. Mas não há assim, estás a ver? Então é muito difícil um país com tanta potencialidade conseguir tudo isso que nós almejamos só a pensar como nós pensamos atualmente. Imagina, a José Saramago dizia que é preciso sair da ilha para ver a ilha. Portanto, as pessoas angolanas que estão fora do país, isso também serve para as pessoas de outras nacionalidades que neste momento estão a viver fora dos seus países. Quando tu sais, tu entras em contato com outras pessoas, outras culturas que têm uma outra maneira de pensar. Sim. E nisto tudo, claro que pode ter riscos, é verdade, mas isto tudo pode oferecer uma coisa muito positiva. E mais positiva será ainda quando tu souberes usar isso em teu favor e a favor do teu país. Imagina, ao falares de mentes revolucionárias, as mentes revolucionárias dos nossos países começaram efetivamente a dar passos revolucionários quando estavam onde? Estavam no meio académico fora. Essencialmente em Portugal. Estás a perceber? Portanto, isso ajuda imenso, este fator multicultural ajuda imenso na maneira como nós vemos os nossos próprios países quando saímos e tu pensas, epá, o meu país na verdade é isto e é aquilo, é X, Y e Z.
E a partir daí tu vais começar a pensar o que é que pode ser feito. E já se passaram 50 anos praticamente, e vamos fazer fé que daqui mais 50 anos as coisas estarão já noutros patamares, noutras andanças, e que as próximas gerações saibam fazer mais e melhor. Eu não vou querer aprofundar muito em questões Sim. internas Sim, sim, sim. de, Mas de, espero do, que voltem estas mentes que de- estão cá a estudar, né? exato. Não vou querer entrar muito em questões internas de outros países, mas eu acredito que Angola tem tudo. Angola e os demais países africanos têm tudo para estar noutras andanças positivas, obviamente. Yeah. Enquanto os melhores estiverem, melhor será o nosso continente africano, Sim. que é aquilo que no fim do dia nós todos queremos. Pronto. Era isso o nosso episódio de hoje. Yeah. Não sei se queres dizer alguma coisa. Pronto, Para olha, andamos aqui por vários pontos, né? E foi uma grande. uma grande volta. Foi uma grande volta, foram É. saltos grandes, mas. Olha, primeiro queria agradecer-te por convidares-me para esta edição, para este episódio. Pronto, enquanto estudante finalista, eu estou muito feliz por poder falar um bocado sobre o meu percurso para os estudantes que vão ouvir, especialmente para os caloiros. E como eu já costumo dizer para os caloiros que eu encontro ou que me encontram alguns pela faculdade, estou sempre disponível porque eu passei pelo que vocês também estão a passar e eu tive ajuda. Portanto, mal seria se eu também não ajudasse os outros. Então, era isto, agradecer e dizer que eu estou muito feliz. Estou um bocado ainda com a mente na prova, porque fizemos uma frequência hoje. É mesmo. Mas pronto, vai correr bem, né? Como costumamos sempre dizer. E também parabenizar-te pelo Afrocast, que já precisávamos disso no NEA. E é isto. Pronto, muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. Desde o primeiro momento que eu fiz o convite, tu aceitaste logo. Obrigado também pelas últimas palavras aqui. Obrigado aos nossos ouvintes que têm estado a dar também um feedback positivo sobre os episódios que já foram ao ar. E é isso. Fiquem bem. Boa sorte nas frequências e nas demais avaliações. E é isso. Aproveitem as oportunidades, como foi dito aqui. E até ao próximo episódio. Vá, fiquem bem. Beijinhos. Tchau.